Tu tens que dar sempre muito a ti. Eu sei que isto pode parecer estranho, mas não é. Tu tens que dar sempre muito a ti. Porque tu só podes dar quem és. Numa relação, por exemplo, se tu te amares 5%, tu só vais saber amar a outra pessoa 5%. E os outros 95%, tu vais precisar que ela te dê. E aí tu tornas-te dependente dessa pessoa. E quando te tornas dependente dessa pessoa, tu sofres. Porque tu exiges da outra pessoa que ela te dê os 95%. E como ela não é capaz de dar os 95%, porque provavelmente ela também se ama 5, 10, 15%, a relação falha. Por isso é que é importante que tu te dês muito. Dês-te sempre muito. Cuides de ti, respeites-te, faças aquilo que está alinhado com a tua verdade, enchas-te de tudo aquilo que faz de ti quem tu és. Porque aí, quando tu des aos outros, tu vais ter a possibilidade de dar, porque tu só dás quem és, só dás aquilo que tens, e não te vais esvaziar. Não vais ficar sem energia suficiente para conseguires viver dando aos outros. Porque dar aos outros é um talento, mas é um talento que tu tens que perceber que só podes dar se tiveres. Se eu tiver 2 canetas e te der uma, eu fico com uma. Mas se eu tiver uma caneta e te der essa caneta, fico sem a caneta. E isto, nas emoções e sentimentos, é a mesma coisa. Primeiro estás tu. E este texto mostra-te bem, e eu vou-te ler a seguir, mostra bem como é importante que tu cuides de ti antes de cuidares dos outros. Porque se tu cuidas dos outros sem cuidar de ti, tu vais-te cansar, tu vais viver em esforço, tu vais... E além do mais, quando tu dás aquilo que tu não tens, tu não és reconhecido por esse dar. E as pessoas acabam por desrespeitar. Isto funciona quase inconscientemente, mas é assim. As pessoas parece que sentem que tu estás a dar o que não tens, que não é teu. Estás em esforço. E as pessoas notam, e as pessoas deixam-te para trás. Agora, se tu cuidares de ti, se tu tiveres a capacidade de te respeitar, de alinhar-te com a tua verdade, tu quando dás às outras pessoas, as pessoas sentem que tu te estás a dar a ti. E respeitam-te imenso. E tu não cais em esvaziamento. Não ficas cansado, não ficas sem energia, não ficas em esforço e não sofres. Porque estás a dar aquilo que tu tens. Entendes? Isto é extremamente simples. Isto não é egoísmo. Isto é o mais puro altruísmo. Tu cuidas de ti para cuidares dos outros. Entendes? Se tu meteres isto bem na tua cabeça e fizeres disto um lema da tua vida, tu nunca mais vais ter problemas em termos de viver em esforço, de sofrer por causa desse esforço, porque tu vais ter a facilidade de dizer não às pessoas, não tenho para te dar. E tu próprio tens essa sensibilidade de que os teus limites são-te tão conhecidos que tu sabes até onde podes dar. Porque se deres mais do que isso, já não estás a dar o que é teu. Estás a dar aquilo que tu não tens. E quando estás a dar aquilo que não tens, estás a criar algo que não tens, entras em esforço, sofres. Pensa bem sobre isto. Ouve este texto e vais perceber como é que isto tudo funciona. Exige muito trabalho de ti. Mas sabes, o que é fácil não funciona. Raramente funciona. O que funciona é aquilo que é o melhor para ti. Muito bem, vou-te ler o texto. O texto está no meu livro Entre Muitas Verdades e Alguns Segredos. Não consigo ser pouco para mim. O pouco tem sempre cheiro a nada, a sobras, a restos, a memórias sem história. O pouco é fácil, porque não custa fazê-lo. É uma promessa sem necessidade de mais do que isso.
É o sorriso de quem não sorri. É desejar sem desejo. O pouco é apenas isso. Pouco. Quase nada. Escasso. É tudo aquilo que não quero para mim. Preciso de muito, de ser muito para quem sou. Apenas o muito que me faço é digno do que me torno. Quero dar-me sempre muito para ser muito comigo. Só quando sou muito comigo, consigo ser muito contigo e depois ainda muito mais comigo mesmo. Percebeste a mensagem? Cuida de ti. Cuida de ti porque só podes dar quem és. Cuida de ti como se cuidasses da pessoa mais valiosa do mundo, porque és a pessoa mais valiosa do teu mundo. E quanto mais cuidares, mais vais poder cuidar dos outros, sem te perderes, sem te esvaziares, sem sofreres. Pensa bem sobre isso. E se gostaste deste texto, coloca aí um gosto. Partilha este texto, este vídeo com as pessoas que eventualmente possa fazer sentido. Subscreve o meu canal se ainda não subscreveste. Há muita gente que estava na minha outra conta e acha que esta conta é a mesma conta e não é. Esta conta eu criei-a de novo, do zero, para fazer um desafio a mim próprio, para te ajudar a ti. Portanto, se achas que já me subscreves, se calhar já não me subscreves, porque eu encerrei a outra conta. Vai ver esta conta e vê se já estás a subscrever, porque se não estás, subscreve e clica no sininho para seres notificado de cada vez que recebeste um vídeo dos meus. E se quiseres vender, comprar este livro, tem aí tudo em baixo. Ok? Um grande abraço para ti.